falar agora de economia. Hoje tivemos a super quarta, dia em que os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definem a taxa oficial de juros. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15% ao ano, como era já esperado pelo mercado. É a quarta vez que não se mexe na Selic. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central de lá, também manteve os juros, no caso, flutuante de 3,5% a 3,75% ao ano. A decisão interrompe 3 cortes seguidos e deve acirrar a pressão feita pelo presidente Donald Trump contra a direção do Fed. Donald Trump exige a redução dos juros. E aí a gente acompanha, portanto, aqui no telão, aqui no Brasil, uma taxa de juros a 15% ao ano, uma taxa muito alta. Isso emperra o crescimento do país, vale destacar, e aumenta a dívida de famílias pelo país. Isso trava, né? É um medicamento para poder tentar controlar a inflação? Mas quando é usada em dosagem alta, pode prejudicar o país, é o que está acontecendo, né? O país está emperrado ali e é difícil fazer com que o país cresça. Já lá nos Estados Unidos, a taxa, como eu disse, é flutuante, né? Em 3,5% a 3,75%. O pessoal fala assim, compara, né? Nossa, mas lá a taxa é muito baixa. Mesmo assim, a população lá está reclamando disso aqui. O efeito disso aqui no preço dos alimentos, desde da pandemia, depois da pandemia para cá. Né? O valor, o preço de não só medicamentos, mas de comida, né? Aumentou muito. É uma taxa considerada alta lá pelos norte-americanos. A gente conversa agora com o economista, no caso André Perfeito, para entender os efeitos dessa decisão do Copom aqui no Brasil. Muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no SBT News, viu, André? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero aí ajudar a tirar algumas dúvidas a respeito dessa Selic bastante elevada. O que nós consumidores, André, já vou fazendo a pergunta que todo mundo faz, pergunta, o que nós consumidores a gente deve evitar fazer com essa taxa alta de juros, hein? Consumir, né? A verdade é essa, né? O remédio amargo da taxa de juros que você tão bem descreveu, né, tem a ver com a perspectiva de que a alta da taxa de juros, ela é como se jogasse uma recessão de laboratório no tecido econômico, ele quer deprimir a demanda, né? E isso daí você pode ver de várias formas. Quer ver uma questão muito curiosa? Esses dias eu gastei minha energia com isso. Esses aplicativos de entrega de comida, hoje em dia você consegue parcelar um lanche. Você vai comprar um lanche numa lanchonete, pede para entregar, você pode parcelar. A taxa de juro que está sendo cobrado nesses financiamentos estou falando de X-burger, X-salada, é de 35% ao ano. Imagina isso daí com a Selic. Isso daí tem esse patamar, um dos custos do crédito é justamente a Selic. Então, perceba que a tentativa do governo é justamente tentar deprimir o consumo o mais rápido possível. Só que ele não vai conseguir, né? A gente tem um mercado de trabalho que está mostrando muito dinamismo, que nem o Banco Central colocou agora, né? Não na ata, né? No comunicado. A ata é semana que vem. Onde fica muito claro aí a perspectiva de que a taxa de desemprego tende a continuar baixa, por N motivos. E também tem uma preocupação aí do Banco Central, e por isso o juro um pouco mais forte, é que apesar do dólar estar caindo, o Banco Central vê como muito volátil. Então, se agora, por exemplo, está caindo o dólar para baixo de 5,30, está lá no patamar de 5,20, o Banco Central entende que ele pode subir para 5,60 ou 5,50 rapidamente também. Então, esse que é o desafio que a gente tem agora. Agora, André, como explicar isso? Se o número de empregos, né, vem crescendo no país, a gente vê aí que a economia está aquecida no final do ano passado, muita gente comprando, e essa taxa de juros tão alta. O que explica isso? Não é bom a pessoa conseguir emprego, a geração de emprego, ou a geração de emprego vai provocar uma inflação e a gente tem que manter essa taxa alta? Bem, vamos tentar destrinchar isso, né? Eu vou colocar da seguinte forma: a notícia ruim é que está bom, né? O que eu quero dizer com isso? O fato do desemprego estar baixo fez o salário subir. Na hora que o salário sobe, isso aumenta o consumo, o que é uma boa notícia. A gente tem visto a massa salarial num patamar bastante elevado, né? Só que, simultaneamente, isso gera uma demanda alta, que é o que a gente está falando agora, mas salário é também custo de produção. Então, o que a gente vê nos índices de inflação é que os produtos sensíveis à mão de obra, que são serviços, né? Economista, jornalista, cozinheiro, faxineira, tudo que é serviço,
como o desemprego está baixo, o salário dessas categorias, ou de algumas categorias, estão subindo. E isso daí força que o empresário repasse para frente o custo. Como a demanda está alta, porque o salário está alto, essa alta que eles fizeram vamos dizer assim, validada, o que retroalimenta a inflação. Então, é uma situação difícil de resolver, mas eu não acho que vai ser resolvido com taxa de juros. Aí eu discordo da autoridade monetária. Eu acho que o mercado de trabalho está indo muito bem, mesmo com uma taxa de juros tão elevada, por motivos que são outros, que não tem a ver com a taxa de juros, tem a ver com uma mudança dos regimes de trabalho. Hoje em dia você pode ser trabalhador por conta própria de maneira muito mais simples. Então percebe que é uma questão microeconômica do mercado de trabalho. Eu não acho que os juros vai resolver nada nesse sentido. Uhum. Agora, André, uma queda na taxa de juros lá dos Estados Unidos ajuda aqui o Brasil? Ajudaria no seguinte sentido: se os juros caem lá fora, em tese, o dólar fica menos atrativo. Se o dólar fica menos atrativo, o real fica mais forte. Se o real fica mais forte, a gente pode importar bens numa quantidade maior. E mais do que isso, subindo o real, fica mais difícil da gente exportar, percebe? Né? Fica menos competitivo. Então, os produtos que a gente produz ficam aqui dentro, que barateia também. Então, esses dois canais poderiam ajudar. Só que não é isso, né? O Banco Central norte-americano está sendo atacado pelo governo Donald Trump, a verdade é essa, né? E o presidente do Banco Central norte-americano resolveu parar de cortar, né? Segurar o ciclo de juros nos Estados Unidos. Agora, André, por que em 2020 a gente tinha a Selic, a taxa de juros, a 2%, com uma inflação a 4,52%, acima da meta, né, estabelecida pelo Banco Central, e hoje estamos com a taxa de juros a 15% e com uma inflação acima de 4%, com base na de 2025? Por que isso aconteceu lá atrás? A gente tinha uma taxa tão baixa, tudo bem que houve a pandemia, e hoje a gente tem uma taxa bem elevada. Bem, vamos pensar a questão da pandemia, né? Num processo da pandemia que todos nós passamos, né? Você teve uma alta de custo de tudo, né? As pessoas não estão indo trabalhar, ou a distribuição ficou comprometida. Contra isso, não tem o que você fazer com a taxa de juros, né? Imagina, você não ia conseguir acabar com a pandemia via política monetária, né? Então, eles jogaram a taxa de juros para baixo porque eles entendiam que tinha que dar suporte para a economia, do pequeno empresário, até o grande empresário, né? Pegar um dinheiro mais barato para comprar literalmente tempo. A Selic foi para 2%, não é todo mundo que pegou essa taxa, obviamente, né? Não é assim que funciona. Mas a ideia do Banco Central era comprar tempo. Tempo não é dinheiro? Ele estava dando tempo para as coisas se encaixarem e foi por isso que foi para 2%. Esse 2% foi uma armadilha também, porque muita gente pegou muito dinheiro emprestado nessa época. E quando terminou a pandemia, o Banco Central subiu a taxa de juros como se não houvesse amanhã, né? Subiu até 15%. E isso daí está pegando muitas famílias, né, num patamar muito endividado, e muitas empresas também, né, muito endividadas, alavancadas, com uma taxa de juro alta, o que faz que o custo ou o serviço da dívida seja bastante doloroso, né, para famílias e empresas. Aí depois veio a inflação em vários países, né? E vários países, bancos centrais, foram obrigados a aumentar a taxa de juros para poder tentar conter a inflação, né? Agora, André, o dólar vem caindo nesses primeiros dias do ano. Em ano de eleição, o dólar deve aumentar ou tudo depende do cenário lá internacional? Olha, eu vou colocar da seguinte forma: não é o real que está forte, é o dólar que está fraco. E isso faz toda a diferença na análise, né? Não é por conta de motivos domésticos que a moeda norte-americana está perdendo contra o real. Na verdade, o real o dólar está perdendo por conta de um enfraquecimento que tem a ver com a dinâmica norte-americana, né? A gente tem visto aí o dólar. Se fosse o real que está ficando forte, a gente veria o real ficando forte. Mas a gente está vendo o real ficando forte, o peso chileno ficando forte, o peso colombiano ficando forte, o peso mexicano ficando forte, o zloty polonês ficando forte. Então não é motivo nosso, né? Na verdade é mais o denominador dessa equação, que é o próprio dólar perdendo força. Então, eu não colocaria no ano eleitoral essa questão. Mas isso é um medo que o Banco Central tem, um medo legítimo, né, de que possa ter uma volatilidade maior e gerar algum transtorno aí ao longo do ano, esse câmbio nesse patamar muito volátil, né? Ok. André, perfeito. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no SBT News. Eu agradeço demais pelas explicações, deu para entender e clarear um pouco aí, tirar nossas dúvidas. Obrigado, viu, querido? Boa noite e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço a todos. Grande abraço.